Olá, estamos aqui nos estúdios da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e contamos com a presença da secretária de Controle Interno e Auditoria, Denise Schlickmann. Qual é o nosso assunto de hoje, Denise? Olá, Jairo. O nosso assunto é muito importante. Nós vamos tratar sobre recursos públicos em campanhas eleitorais. O modelo de financiamento eleitoral no Brasil, Jairo, é misto. Nós temos tanto recursos privados quanto recursos públicos. Mas os recursos públicos, eles tomam cada vez maior importância do financiamento das campanhas. Hoje nós temos fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha e a renúncia fiscal da propaganda eleitoral gratuita. E os recursos privados que financiam campanhas eleitorais são apenas os recursos próprios de candidatos e partidos políticos e ainda doações de pessoas físicas. Então é muito importante tratarmos daquilo que a campanha institucional do TRE vai tratar, que são os recursos públicos em campanha. Você vê. E quais são os recursos públicos em campanha? Quais são os fundos que financiam hoje uma campanha eleitoral? Jairo, são basicamente dois fundos, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. E aí é importante nós entendermos o que é o fundo partidário propriamente dito, né? Pois bem, o fundo partidário é um fundo que hoje financia exclusivamente partidos políticos e em muito pouca monta estes partidos políticos direcionam esses recursos para campanhas eleitorais. Basicamente, a aplicação desses recursos, ela acontece em hipóteses extremamente restritas, há limites máximos, mínimos de aplicação e é possível com uma pequena parte financiar campanhas eleitorais. Mas a grande parte do fundo partidário que é investida pelos partidos políticos é no seu próprio financiamento. Já quanto ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Jair, este fundo ele foi criado em 2017 com o propósito exclusivo de financiar campanhas eleitorais. Muito pouco antes, nós tivemos uma ação direta de constitucionalidade, a 4650, que proibiu o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Então, o Congresso Nacional ele criou basicamente 3 mecanismos legislativos de compensação. O primeiro deles é justamente o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também quintuplicou o valor do fundo partidário neste mesmo período e criou um mecanismo de financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais. Então a diferença básica entre os fundos é que o partidário pode servir para outras questões além do financiamento de campanha. Exatamente. E o fundo especial, especificamente, para as campanhas. Exato. Muito bem. E como são distribuídos os recursos públicos na campanha eleitoral? Eu acho que primeiro nós precisamos ver como esses recursos são distribuídos entre os diretórios nacionais, né, para depois chegar às campanhas eleitorais. O fundo partidário ele tem uma distribuição que observa o seguinte: 5% é distribuído igualitariamente entre todos os partidos políticos que possuem registro no Tribunal Superior Eleitoral. E 95% desses recursos, aí sim, observam a distribuição de acordo com a proporcionalidade das candidaturas a deputado federal, que estes mesmos partidos têm no Congresso Nacional. Já o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem uma distribuição um pouquinho diferente. Essa distribuição é assim: 2% dos recursos são distribuídos de forma igualitária entre todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e nós temos 83% desses recursos que consideram também a participação dos deputados federais de cada partido e 15% considerando a participação no Senado Federal. E o fundo especial? A divisão dele, como se dá? Como ele chega às campanhas Exatamente. eleitorais? Pois bem, nós não temos, Jairo, salvo o financiamento das campanhas femininas e das candidaturas negras, que certamente nós vamos abordar ainda, né? Não temos critérios legais que digam como esses recursos chegarão às campanhas eleitorais. Eles dependem basicamente da definição do Diretório Nacional, de onde esses recursos serão aplicados, observando, no mínimo, estas duas questões, que são obrigatórias hoje por força de decisões judiciais: o financiamento de candidaturas femininas e o financiamento de candidaturas negras. Mas, de qualquer forma, é possível ter transparência desses recursos, né? Depois a gente conversa um pouco sobre isso também, né, Deve-se ter Denise? transparência. Perfeito. Os recursos públicos, atualmente, eles financiam obrigatoriamente também alguns grupos, né? As candidaturas femininas e as candidaturas negras. Como funciona o financiamento das candidaturas femininas? Pois bem, o financiamento das candidaturas femininas, hoje ele é obrigatório, Jairo, tanto pelo fundo partidário quanto pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas de acordo com parâmetros diferentes. Como é que funciona no fundo partidário?
No fundo partidário, é obrigatória a aplicação de 30%, no mínimo, para financiar candidaturas femininas, e se houver um percentual maior de mulheres concorrendo no partido político, aí esse percentual deve ser equivalente a isso. Mas veja, para o fundo partidário, de acordo com a ADI 5617 do Supremo Tribunal Federal, este percentual deve ser calculado em relação ao valor aplicado na campanha eleitoral, porque nós vimos que o fundo partidário ele financia a manutenção dos partidos políticos, né? Então é um pouco diferente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No Fundo Especial de Financiamento de Campanha, este valor é idêntico, 30% do total desses recursos deve ser aplicado no financiamento de candidaturas femininas. Se tiver um percentual maior de mulheres, este percentual também é maior. Mas aí não é do valor aplicado na campanha eleitoral, é do valor total recebido desses recursos para a campanha eleitoral. E as candidaturas de pessoas negras, como é que funciona? O financiamento de candidaturas negras é um pouco diferente. Ele observa a proporcionalidade de candidaturas negras dentro de cada gênero. Então, por exemplo, se um partido político recebe R$100 mil de fundo especial de financiamento de campanha, ou se aplica R$100 mil de fundo partidário em uma campanha eleitoral, no mínimo 30%, ou seja, R$30 mil, ele deve financiar candidaturas femininas. Dentro deste percentual de candidaturas femininas, deste número de candidatas que ele conseguir identificar, aí ele precisa observar a proporcionalidade de cor. Candidatas pretas ou pardas proporcionalmente devem receber o equivalente aos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. No meu exemplo, os R$70 mil que financiam homens, eles também devem observar a proporcionalidade. Se eu tenho 50% de candidaturas negras, 50% desses recursos devem financiar especificamente essas candidaturas. E como é que a gente pode verificar a licitude da aplicação desses recursos em relação a candidaturas femininas e também candidaturas negras? Pois bem, Jair, existe uma preocupação da legislação eleitoral que essas candidaturas de grupos minorizados, elas não sirvam apenas e tão somente como candidaturas de passagem, que esses recursos passem por essas candidaturas e financiem outros grupos, né, que não sofrem essa questão das minorias em si, né? Então, a aplicação, ela é lícita se ela for aplicada no interesse de fato daquela campanha, da campanha feminina ou da candidatura negra. É totalmente ilegal que se faça o financiamento com esses recursos de campanhas de outro gênero, por exemplo, no caso dos recursos para a campanha feminina, ou de candidaturas não negras, no caso dos recursos repassados para candidaturas negras, né? Mas a tônica precisa haver benefício para aquelas candidaturas. E a legislação eleitoral, inclusive, ela prevê que é lícito, por exemplo, que uma candidata mulher, ela faça uma despesa comum com um homem, ou uma candidatura negra faça uma despesa comum com uma candidatura não negra, desde que ela prove que há benefício para a sua campanha. E ela pode, inclusive, repassar esses recursos para o partido político para custear uma cota-parte de uma despesa coletiva. Por exemplo, o partido político ele pode contratar uma despesa comum, como um estúdio de gravação para a propaganda eleitoral gratuita e solicitar que cada candidatura financie uma parte, contribua com esses recursos. Então, isso é possível fazer também, porque fica caracterizado o benefício para aquela campanha. Perfeito. E existe alguma restrição nesse repasse dos recursos públicos entre os partidos e entre candidatos e candidatas? Sim, existe. Vamos tratar das questões de vedações de repasse, que é muito importante, porque isso é o mesmo que aplicar irregularmente esses recursos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele construiu na legislação eleitoral regulamentar um conceito muito importante que é o de interesse jurídico na eleição. O interesse jurídico em uma eleição, ele se caracteriza apenas em duas hipóteses. Ou há uma coligação entre os partidos, ou há a federação entre eles. Em toda e qualquer outra circunstância, nós teremos candidaturas que concorrem entre si. Então, os recursos não podem ser repassados nessas condições. Então, veja, se não houver candidatura própria ou coligação na circunscrição, e nós sabemos que é possível apenas a coligação para a eleição majoritária, não é possível repassar esses recursos. Então, se os partidos estão coligados, por exemplo, para a eleição para governador, eles não podem se coligar para a eleição para deputado federal ou estadual. Então, o partido X, que está coligado com o Y, para a eleição de governador, não pode repassar recursos para os candidatos do partido Y
a deputado estadual ou federal, porque não há coligação nesse sentido. E aí nós precisamos lembrar que nas eleições proporcionais, embora não seja possível a coligação, nas federações é. Para a federação, é possível fazer a união de esforços, o interesse jurídico, para as duas campanhas. É assim que funciona a federação. Eleição majoritária e eleição proporcional. Então, entre os partidos que estão federados, não há vedação de repasse de recursos. Entre os partidos que estão apenas coligados, aí precisa observar a coligação pertinente, que é a coligação majoritária. E é importante também, Jair, ressaltarmos que no Brasil existem apenas três federações registradas no Tribunal Superior Eleitoral. E quem apura o cumprimento dessas regras em relação a candidaturas, da aplicação em relação às candidaturas femininas e negras? Pois bem, em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é o Tribunal Superior Eleitoral e isto é apurado nas contas do Diretório Nacional. Por quê? Porque esses recursos são exclusivamente para financiar campanhas eleitorais. Então, tudo o que um Diretório Nacional recebe, eu sei que é possível apurar a aplicação desses recursos em relação aos grupos minorizados. Já fundo partidário, não. Fundo partidário depende do que cada esfera partidária efetivamente aplicou nas suas campanhas. Então, o fundo partidário será apurado tanto no TSE em relação aos diretórios nacionais, quanto nos TREs em relação aos diretórios estaduais e nas zonas eleitorais em relação aos diretórios municipais, porque nós precisamos saber exatamente o quanto foi aplicado na campanha. E, Denise, quando há um descumprimento dessas normas, dessas regras, né, de financiamento de campanha com os recursos públicos, né, quais são as sanções nesse caso ou nesses casos? É extremamente grave, Jair, porque é como se você tivesse empregado esses recursos de uma maneira ilegal ou houvesse um desvio de finalidade. Então, sempre que houver um repasse indevido desses recursos, ou eu tiver, por exemplo, uma aplicação incorreta de recursos por candidaturas femininas ou candidaturas negras, estes candidatos estão sujeitos, inclusive, à representação pelo artigo 30A da Lei das Eleições, que é bastante grave. Caracteriza o gasto ilícito de campanha que pode gerar, inclusive, a perda de mandato em ação específica, é claro, né? E ainda repassar recursos em desacordo com essas regras é o mesmo que aplicar irregularmente esses recursos. É como se fosse, diz o Tribunal Superior Eleitoral para estas eleições, receber recursos de fonte vedada e aí acontece a obrigação de devolver esses recursos ao Tesouro Nacional. E quem devolve é tanto quem repassou quanto quem recebeu e aplicou esses recursos. A responsabilidade, nesse caso, é solidária. E temos aí uma emenda constitucional, a 111 de 2021, que ela trouxe uma nova regra que talvez afete, né, a aplicação desses recursos, a distribuição desses recursos para o futuro. Pode explicar um pouquinho melhor para a gente do que se trata essa emenda? Claro. Nesta eleição, o repasse dos recursos a candidatos tem que acontecer até a prestação de contas parcial. Essa é uma novidade, Jair, para essa eleição. Agora, a distribuição dos recursos entre os diretórios nacionais, ela vai ser afetada a partir dos próximos anos pela emenda constitucional 111 que você falou. O que essa emenda constitucional 111 diz? Ela diz que os votos dados a candidatos a deputado federal, se forem desses grupos minorizados, candidaturas femininas ou candidaturas negras, serão computados em dobro para a distribuição desses recursos nas próximas eleições. Então, tanto os votos computados em 2022 quanto nas eleições de 2024, 26, 28 e 2030. Então, nós temos um longo caminho aí em que esses votos serão computados em dobro e haverá, por assim dizer, um incentivo da própria legislação para que os partidos políticos apoiem candidaturas de grupos minorizados. Além das candidaturas negras e femininas, assim, o que a gente poderia destacar como importante, os cuidados que devem ser tomados em relação aos gastos, né, com essa espécie de recursos, com os recursos públicos? Claro. Em primeiro lugar, Jairo, tanto o fundo partidário quanto o fundo especial de financiamento de campanha, quando são usados em campanha eleitoral, eles só podem realizar, de fato, gastos eleitorais.
que são os gastos eleitorais, são os gastos que a lei das eleições diz que são gastos. Então, é um rol exaustivo, ele não é exemplificativo, são apenas aqueles gastos. Se qualquer partido ou candidato fizer um gasto diferente daquele, nós teremos um gasto ilegal. Existem restrições também para pagar algumas despesas com fundo partidário ou fundo especial. Por exemplo, não é possível pagar juros de mora, encargos de inadimplência, multas, nada disso os recursos públicos podem efetivamente pagar. E há uma forma de pagamento restrita também, aí para todos os gastos eleitorais, mas é muito importante que a gente frise isso em relação aos recursos públicos, porque caso não haja o cumprimento destas formas de pagamento lícitas, também existe a possibilidade de que esses recursos sofram restrição, né? Então, só é possível pagar todos os gastos eleitorais, ou com cheque nominal cruzado, ou com transferência bancária que identifique um CPF ou CNPJ, com um débito em conta, com cartão de débito, e a grande novidade desta eleição, pode pagar com Pix, mas a chave utilizada tem que ser o CPF ou o CNPJ. É importante frisar isso, porque o Pix já é uma transferência bancária. Mas se nós identificarmos como chave uma outra chave que não seja o CPF ou o CNPJ, eles não podem pagar efetivamente os gastos eleitorais. Existem ainda, Jairo, também muito importante que se observe em relação a fundo partidário e fundo especial, formas muito específicas de comprovação. A forma mais idônea é o documento fiscal. Documento fiscal emitido em nome do prestador de contas, que não tenha emenda, que não tenha rasuras, que tenha adequadamente constando no documento a sua data de emissão, quem é o favorecido, tudo absolutamente identificado, com o detalhamento da despesa para que nós possamos enquadrá-la ou não em um gasto eleitoral propriamente dito, né? É claro que podem ser apresentados, por exemplo, contratos, comprovantes de entrega dos bens, prestação de serviços, comprovantes de pagamento, todas as formas exigidas pela legislação também. Mas é importante que sejam documentos idôneos e que comprovem exaustivamente a destinação desses recursos. E se sobrar recurso, seja do fundo partidário, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que os partidos, candidatos e candidatas devem fazer? Pois e sobra? Pois é. Sobra pouco, mas se sobrar, os recursos que sobram de fundo partidário, eles precisam voltar ao partido político. Diz a legislação eleitoral da circunscrição do pleito, que é isso, se a eleição é estadual, é o diretório estadual que deve receber esses recursos de volta, né? Tanto sendo recursos financeiros quanto não financeiros, né? Como é que funciona, por exemplo, no caso de partidos coligados? Se o partido está coligado com outro, esse recurso não volta para a coligação, ele volta para o partido ao qual o candidato está filiado. Tem data para isso? Tem. É a data fixada para a prestação de contas. Então, esta é uma obrigação do candidato. Digamos que sobrou recursos do fundo partidário. Esse recurso volta para a conta do fundo partidário do partido político. Ah, sobrou recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Muito importante, esse recurso não pertence ao partido político. É muito comum que o candidato transfira esses recursos para o partido político, mas não é. Esse recurso é do Tesouro Nacional. Mas vamos supor que alguém não transfira esse recurso até o prazo da entrega da prestação de contas, né? Se não houver essa transferência, o banco fará a transferência especificamente, até o dia 20 de dezembro. Se não houver este recolhimento, então o próprio banco vai providenciar para que esses recursos cheguem ao partido político ou ao Tesouro Nacional, se forem fundo especial. E temos aí, né, secretária, a transparência e a publicidade, aí são o mote da campanha Você Vê. Essa campanha que a gente falou um pouquinho no início, né? E através dessa campanha aí, o que ela estimula aí, né? Para que a sociedade, o eleitor, enfim, possa realmente ver, né, aonde acontece a aplicação desses recursos. Explica um pouquinho para a gente aí da campanha e de como, né, isso pode ser fiscalizado, né, pelo cidadão comum, né, pela nossa sociedade como um todo aí. Pois bem, Jairo, o grande mote da campanha é ética e transparência no uso dos recursos públicos de campanha. É a nossa principal missão nesta campanha, dar transparência e publicidade e dizer ao eleitor que ele pode e deve acompanhar o uso desses recursos públicos em campanha.
No Brasil, talvez muitas pessoas desconheçam, nós temos, se não o melhor sistema de prestação de contas, forma, processo, tudo, nós temos um dos mais transparentes no mundo. Nós temos prestação de contas praticamente online, porque candidatos e partidos precisam divulgar em até 72 horas tudo que recebem de recursos financeiros. Nós chamamos isso de relatórios financeiros de campanha. Além disso, nós temos prestação de contas parcial, nós temos prestação de contas final. Mas aí o eleitor poderia se perguntar, mas isso está em um processo? Eu preciso consultar um processo na Justiça Eleitoral? Não. Nós temos uma plataforma de transparência que chama-se Divulga Cande Contas. É extremamente importante que o eleitor acompanhe esta plataforma, porque ele poderá acompanhar passo a passo, praticamente todos os dias, esses recursos ingressando nas campanhas eleitorais e qual é o destino que está sendo dado a esses recursos. E, em caso de irregularidade, eventualmente denunciar. A transparência e a publicidade são elementos fundamentais para que nós tenhamos ética e não tenhamos corrupção no uso dos recursos em campanhas eleitorais. Basta então acessar o site da Justiça Eleitoral, www.tre-sc.jus.br. Lá dentro tem um portal, né, que vai ser o portal da campanha, e ali o Divulga Cande Contas, então, pode ser acessado. É isso? Exatamente. Obrigada, Jairo. Obrigada a todos. Obrigado, então, à secretária. Nós aqui, dos estúdios da Assessoria de Comunicação Social do TRE de Santa Catarina, agradecemos a atenção e até a próxima.